Olá, pessoal. Até aqui, durante a construção do nosso dashboard, na etapa de volumetria, foram apresentados os dados por meio de vários KPIs, vários indicadores, né? Como já demonstrados, gráficos de barra, gráfico de pizza, gráfico de funil. Então, esse tópico já permitiu para a gente analisar o volume de processos sobre várias dimensões. Status, comarca, empresa, fase, tribunal. E essa combinação de gráficos, ela possibilita uma visão mais consolidada e analítica da nossa base de dados. Auxilia a gente a identificar essa distribuição de processos, a concentração dos processos e até chegar a uma análise do comportamento operacional. A partir daqui, dando continuidade à nossa criação de indicadores, a gente vai chegar ao ponto das análises temporais. Nesse tópico, a gente vai aprender como criar gráficos de linha e gráficos do tipo calendário. E esse tipo de gráfico, eles são fundamentais quando se quer avaliar os dados ao longo do tempo, certo? Como pode ser observado aqui nesse tópico, nós temos 3 gráficos de linha. Essa escolha se deu porque os gráficos de linha, de certa forma, eles são considerados mais eficientes quando se quer analisar séries temporais, tá? Então, ele traz uma análise de tendência e até de padrões dos dados ao longo do tempo. E esse tipo de gráfico, ele permite uma visualização melhor que não ficariam evidentes em outros tipos de indicadores, por isso essa escolha, tá? Então, cada um desses gráficos, ele vai fazer uma análise sobre uma perspectiva diferente. O primeiro, ele vai tratar sobre os processos distribuídos por ano, também pelo mês do ano. Como vocês vão poder ver, nós temos subgráficos aqui, além da visualização principal. Então, eu cliquei no ano de 2025 e vem me mostrando mês a mês quantos processos foram distribuídos nesse ano. Posteriormente, nós vamos criar gráficos de processos encerrados, também por ano e mês do ano. Se eu clicar aqui em 2012, por exemplo, vou ter um subgráfico com o quantitativo de processos encerrados mês a mês daquele ano em específico. Esse terceiro aqui, ele vai detalhar os processos distribuídos por ano, fazendo também uma divisão entre a natureza. Vai fazer uma separação entre civil e trabalhista. Isso aqui vai servir para demonstrar que a gente pode construir um KPI de linha, né, um gráfico de linha, com até 3 variáveis numa mesma análise. Porque nós vamos contar os processos, nós vamos saber qual ano que esses processos foram distribuídos e também a natureza processual. Além disso aqui, nós vamos fazer a implementação de um filtro, porque nós queremos saber somente os processos que estão em andamento. Então, por ano, quantos processos distribuídos e quantos desses estão em andamento. E por último, mas não menos importante, nós temos um gráfico do tipo calendário, que mostra essa distribuição de processos no ano atual, mês a mês. Aqui a gente vê que em 2025, mês a mês, a gente pode fazer um acompanhamento dos processos que foram distribuídos, tá? Mesmo que eles tenham uma mesma estrutura visual, por exemplo, nós temos esses 3 gráficos de linha, eles vão responder perguntas diferentes, tá, pessoal? Nesse primeiro aqui, a gente pode observar o volume de processos cresceu ou diminuiu ao longo dos anos. Aqui a gente pode perguntar, tem uma diferença de comportamento entre essas naturezas ao longo desses anos que estão apresentados aqui, né? Então, de forma resumida, quando a gente faz uma análise bem rápida sobre esses 2 gráficos aqui, por exemplo, os processos distribuídos por ano, a gente pode observar aqui uma oscilação, porém eles se mantêm relativamente altos e a gente pode visualizar também até alguns picos, né, como no ano de 2012 e no ano de 2017. Da mesma forma que a gente observa esses picos, a gente também pode observar uma redução aqui no ano de 2025. Aí aqui poder-se-ia dizer que seriam dados que não estão completos, que a nossa base de dados não está completa, afinal nós estamos no ano atual, porém eu estou gravando esse vídeo agora 9/12, já estamos no final do ano, então esse não seria um fator para essa redução.
porém é algo que pode e deve ser avaliado. Já aqui nos processos encerrados, deixa eu retornar o subgráfico aqui, que eu não retornei. Já aqui nos processos encerrados, a gente percebe que o volume de encerramentos também oscila, mantém-se ali uma média, porém ele também não acompanha o volume de entradas. Então, pode ter um acúmulo de processos ativos aí, isso tem um impacto na gestão de processos. Então, comparando esses dois gráficos aqui, de forma bem simples, eles lado a lado, a gente vê que o número de processos distribuídos é maior que os encerrados ao longo do tempo. Tem um descompasso, mas será que esse descompasso é impactante numa capacidade de resolução? É isso que tem que ser avaliado e é isso que essa visualização de dados nos proporciona. Então, em suma, a gente tem, no tópico aqui de análises temporais, a gente vai criar, né, KPIs de processos distribuídos, depois os processos encerrados, depois os processos que estão em andamento, foram distribuídos por ano, mais divididos por área, né, que vai permitir a gente identificar comportamentos diferentes entre áreas. E, por fim, também o calendário, né, que pode ajudar a identificar períodos de maior movimentação durante o ano. Então, o objetivo não vai ser mostrar apenas o que aconteceu, né, mas como esses dados, como esses processos, como a operação está se comportando ao longo do tempo. Também, como material de apoio, a ideia é que a gente disponibilize para vocês como foi feito nos outros módulos, tá? Um material complementar para que se aprofunde mais, caso queiram se aprofundar mais sobre os gráficos de linha, os gráficos do tipo calendário. E nos próximos vídeos, cada um desses gráficos aqui vai ser construído e customizado passo a passo. Assim, fica mais fácil para se entender como desenvolver cada análise.